e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as posses que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém e até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para um monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Vamos orar? Senhor Deus, fale apesar das nossas limitações, fale apesar dos empecilhos, Senhor, que se encontram dentro do nosso coração, na nossa mente, ó Pai, que às vezes teima em divagar e estar onde não deveria estar nesse momento. Deus, então, leva-nos cativo a Ti, cativo à Tua palavra, que o nosso coração realmente nesse momento se torne escravo daquilo que o Senhor quer falar com a gente, ó Pai. E que através dessa exposição, que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa esperança seja fortalecida, que os nossos olhos, ó Pai, sejam cada vez mais fortalecidos para estarem aonde o Senhor quer que eles estejam, em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse texto de Gênesis que nós temos aqui, vocês sabem que é um texto muito rico, não é verdade? É um texto riquíssimo, riquíssimo. Então nós vamos precisar fazer 2 movimentos aqui nesse texto. Que movimentos são esses? O primeiro movimento, nós vamos entrar nesse texto e ver as particularidades dele através da vida de Abraão e as implicações da vida de Abraão, dessa jornada de Abraão que se inicia aqui com Deus para as nossas vidas. Mas também tem uma segunda implicação que ela abrange muito mais do que meramente a nossa existência. É claro que a nossa existência se encontra nessa grande implicação, mas a questão é que a vida de Abraão e essa jornada que ele inicia aqui não se pauta meramente na vida de Abraão, não se pauta meramente nessa viagem que Abraão está iniciando, e a partir dele nós sabemos que vai iniciar o chamado de Deus para um povo que vai vir de Abraão, que é Israel. Mas isso está muito além de Abraão, muito além de Israel. Isso vai nos falar muito sobre o Evangelho. Então, o primeiro movimento, nós vamos olhar esse texto, as suas particularidades. E um segundo movimento, nós vamos ver para onde esse texto aponta. Tá bom? Então, o capítulo 12 de Gênesis, meus irmãos, nós talvez poderíamos chamar de Evangelho. Sabiam? O capítulo 12 de Gênesis nós poderíamos chamar de Evangelho, principalmente dos versos 1 ao verso 3 aqui de Gênesis. Nós encontramos a boa notícia, o Evangelho de Deus aqui nas Escrituras. Por quê? Se nós observarmos, aqui marca uma virada incrível. Porque a gente vem ali do capítulo 1 ao capítulo 11, vendo a criação, vendo a queda, vendo as consequências da queda da humanidade se arrastando até o capítulo 11, e parece que aquilo não vai ter solução. Parece que de geração em geração, e não só parece, mas é isso que de fato acontece, as coisas vão ficando cada vez pior. O pecado na humanidade está enraizado, como diz Gênesis 6:5, que Deus olhou dos céus para as entranhas da humanidade, e Ele percebe que todo o desígnio, todas as intenções, todas as motivações do ser humano é continuamente para
para o mal. E isso vai se arrastando até o capítulo 11. Mas chega no capítulo 12, então nós temos aqui uma virada incrível na narrativa bíblica. Gênesis 12, meus irmãos, assim como Gênesis de 1 a 3, são essenciais para a gente entender toda a Bíblia. Se não tivéssemos Gênesis 12, nós não conseguiríamos entender a narrativa bíblica, simples assim. Então, duas coisas acontecem do versículo 1 ao 3. Que coisas são essas? Nós temos ordenança, nós temos um mandamento de Deus e nós temos também a promessa. Irmãos, todo o contexto de aliança, quando Deus se aliança com alguém, quando Deus dá uma ordem, uma orientação divina, logo em seguida vem uma promessa. E nessa orientação divina, sempre existe o comprometimento daquele que está debaixo dessa aliança, daquele que está debaixo desse pacto com Deus, em obedecer a esse pacto, e na obediência a esse pacto, então, experimentar as bênçãos decorrentes da promessa de Deus, não é? As bênçãos decorrentes da promessa que Deus faz para aquele que está debaixo da sua aliança. E é exatamente isso que acontece aqui. Deus, em primeiro lugar, começa apresentando a ordem. Ele diz a Abraão o quê? Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, a primeira ordem que nós encontramos aqui é aquilo que talvez a grande maioria dos meninos do nosso tempo tem medo. O que é? Sair da casa do pai, não é? Assumir responsabilidade, constituir família, ser homem de fato, se casar. Porque Adão nos ensinou que o homem, após a queda, ele se torna irresponsável no seu estado de pecado. Ele se torna irresponsável consigo mesmo, ele se torna irresponsável com aqueles que estão ao seu redor, ou seja, com a sua esposa, com os seus filhos. Mas olha, Deus chama Abraão, meus irmãos, para tomar uma posição que não é nada fácil, e a gente sabe disso, né? Não é nada fácil. Ele tem que sair da casa do pai. Só que aqui nesse contexto não é exatamente como o nosso contexto, não é tão simples assim. Porque sair da casa do pai aqui é sair de um contexto onde o pai, e nesse caso o pai de Abraão, exercia a autoridade, a liderança sobre todo o clã. Não era só sobre a família da sua casa, mas sobre o clã, sobre os parentes que habitavam junto ali. Então é como se toda a herança que pertencia ao pai de Abraão fosse passar sucessivamente e exatamente para Abraão. Então, Abraão teria que tomar uma grande decisão de obedecer à voz de Deus e ir para uma terra que ele não sabe onde é, ir para um lugar que é totalmente desconhecido por ele e sem saber o que vem pela frente. Porque olha só, simplesmente, e às vezes a gente não se atenta para isso, porque simplesmente, o que nós temos aqui, meus irmãos? É uma voz. É uma voz. Simplesmente é uma voz que irrompe no silêncio da vida de Abraão e diz para ele: Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, é um pedido simples? Não é um pedido simples. Mas quando a gente olha para a vida de Abraão, não é isso que a gente encontra? Deus faz pedidos difíceis para Abraão do começo ao fim da sua caminhada. Desde o início a gente vê Deus requerendo de Abraão sacrifícios. Desde o início a gente vê que Abraão precisa aprender a se desvencilhar, se desgrudar das coisas boas que ele tem ao seu redor. Isso não fala muito a nós? Não é difícil, meus irmãos? Como é difícil não nos apegarmos às coisas mais gostosas da vida, não é verdade? Como é difícil a gente não se apegar
ao conforto da vida, aos prazeres dessa vida, ao ponto de não fazermos tudo para manter a nossa vida exatamente da forma como ela é, com todo o conforto, com todos os prazeres. E é impressionante como Deus chama Abraão do seu conforto, da sua vida segura, para uma terra que ele não sabe absolutamente nada sobre ela. Então, para obedecer a Deus, meus irmãos, Abraão ele precisa aprender a perder o seu conforto, a perder aquilo que ele tem como total garantia do seu futuro. Ele precisa escolher entre o seu caminho, que é o caminho garantido, que é o caminho planejado, que é o caminho que ele já tem certo ali para seguir a sua vida, ou escolher um caminho que apareceu de uma voz que irrompeu no silêncio da sua vida e que acabou de ser apresentado para ele. Então a gente está diante dessa ordem de Deus: sai do seu conforto e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí então vem o verso 2, as promessas depois da ordem: farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Então logo depois da ordem, Deus faz a promessa. E é interessante nós notarmos a forma da promessa de Deus para Abraão. Porque primeiro a promessa se concentra em quem? Em Abraão. E é uma progressão essa promessa, porque de Abraão, essa promessa ela vai englobar aqueles que estão ao redor de Abraão. De Abraão e daqueles que estão ao redor, essa promessa então engloba todas as nações da terra. Mas a gente precisa primeiro entender o quê? O que significa ser uma bênção? O que é a bênção de Deus? O que significa quando Deus diz para Abraão: serás uma bênção? Isso, meus irmãos, nos fala assim que é prosperar, é multiplicar, é desenvolver, enriquecer, é tudo isso sim. Mas o que nos chama a atenção aqui na vida de Abraão, o que nos chama a atenção em toda a narrativa bíblica, é que não é fazer todas essas coisas pela via da retenção, mas é prosperar, é multiplicar, é frutificar pelas vias da doação, é enriquecer perdendo, é ganhar doando, entregando. Isso é totalmente anti-teologia da prosperidade, não é? E mais, isso é totalmente anti a teologia da prosperidade que se encontra dentro do meu e do seu coração, que sempre teima em ver a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, não por essas vias, mas pelas vias daqueles que retêm, pelas vias daqueles que vivem ganhando o presente de Deus, como se fosse simplesmente para usufruir como seu prazer da sua vida. A lógica de Babel, meus irmãos, que é aquilo que nós encontramos um capítulo antes, em Gênesis 11, a lógica de Babel é da prosperidade. Em Gênesis 11:4, se você abrir aí na sua Bíblia, nós vamos descobrir que o projeto de Babel é a retenção. O que Deus disse para eles? Se espalhem pela terra, frutifiquem, multipliquem, não é? Tenham filhos, ocupem todos os lugares da terra. Mas então eles têm uma ideia: vamos fazer o nosso nome grande, vamos se tornar conhecidos, vamos fazer uma torre cujo topo chega até o céu, vamos ficar juntinho, vamos reter, vamos se isolar, vamos se proteger. Então é óbvio que o capítulo 12 aqui de Gênesis está fazendo um contraste grandíssimo com o capítulo 11. O contraste com o capítulo 11 está na ordem de Deus. Nisso tudo que eu acabei de falar, Deus falou: se espalhem, multipliquem, enche a terra, porque essa é a bênção de Deus. É a multiplicação, é a expansão, é a fertilidade. A palavra bênção, meus irmãos, tem a ver com isso, com fertilidade, com geração que multiplica. Não é sobre tomar algo, não é sobre receber algo como se isso fosse simplesmente um presente para nós. A bênção
É muito mais do que um presente que nós recebemos. É obra de Deus na nossa vida que faz com que a gente doe. A bênção é obra de Deus na minha e na sua vida que faz com que a gente se multiplique. Mas em Babel, a gente vê que o povo não quis se espalhar, multiplicar. Eles queriam reter, eles queriam um império, eles queriam ficar reunidos. Mas aí então o que a gente vê? A gente vê que Deus, Ele olha dos céus e aquilo que parecia ser algo extraordinário, não é? Como que uma ironia aqui do autor de Gênesis, ele diz que para enxergar aquela torre, que para os homens era algo extraordinário, Deus nem sequer conseguia enxergar lá do céu, Ele tinha que descer, não é? Diz o texto que então Deus desce para ver aquilo que o homem estava construindo. Que ele diz, se eles estão fazendo isso agora, eles vão poder fazer todo e qualquer mal, uns contra os outros. Quem poderá detê-los agora? Então Deus desce e, num simples movimento da sua vontade de confundir a voz, de confundir a linguagem, então toda a humanidade se espalha por sobre a terra. Então fica uma torre inacabada. Não tem algo que nos chama a atenção? Já ouviram falar algo sobre a providência divina? Irmãos, a providência de Deus é imbatível. Nenhum ser humano pode impedir a providência de Deus, por mais que ele tente. A providência de Deus sempre vai seguir o curso da ordem de Deus. A providência de Deus, pode toda a humanidade lutar contra ela, mas ela sempre vai seguir o curso da palavra de Deus, da ordem de Deus. O que Deus havia dito para esse povo antes deles construírem a torre? Se espalhem, multipliquem, enchem a terra. Eles quiseram fazer isso? Não. Mas eles fizeram isso? Sim. Seja na obediência, seja na desobediência. A providência de Deus seguiu o curso da vontade de Deus, e não tem ser humano que possa lutar contra isso. Então eles se espalharam. Então, o contraste, meus irmãos, está no fato de um povo que não quis se espalhar, não quis obedecer, quis construir algo para si mesmo, com Abraão, que Deus chama e diz: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Mas perceba, não é Abraão chamando um monte de gente para se reunir com ele, e a partir dessa reunião de pessoas que se achegam nele, fazer uma grande nação. Então não é isso, meus irmãos. Porque a gente vai ver que não é Abraão que se torna grande. Não é Abraão que faz o nome dele grande. Às vezes a gente quer isso para a nossa vida, né? A gente quer se tornar grande, a gente quer fazer o nosso nome grande, mas é Deus que faz de Abraão grande. É Deus que faz do nome de Abraão grande. A promessa de Deus é: eu farei de ti. E não com seus próprios meios, não com as suas próprias habilidades, não como você quer, mas é o caminho que te é preparado contra a tua escolha. Mas é o caminho que te é preparado contra a tua vontade, contra o teu desejo. Esse é o caminho, meus irmãos, que nós vemos Deus apresentando a Abraão. Deus disse: eu farei de você uma grande nação, te tornarei fértil. Mas o que nós encontramos no versículo 30 do capítulo 11? Dá uma olhadinha ali. Qual é a realidade da esposa de Abraão? Sarai era estéril. Sarai é estéril. Não pode ter filhos. Então, como trocar uma vida já garantida, sedimentada, por uma promessa como essa? Então, o que nós temos aqui, meus irmãos, é o segundo movimento da bênção. Não só Deus vai fazer de Abraão uma bênção, não só vai multiplicar, mas também Ele vai engrandecer o nome de Abraão. E como a gente já viu, não é Abraão que vai fazer um nome grande para ele, é Deus que vai dar esse grande nome para Abraão, diferente do que acontece em Babel. E aí então tem o verso 3: abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra.
a progressão de Abraão para o seu entorno. Então Deus está falando aqui, meus irmãos, que aqueles que abençoarem Abraão, aqueles que doarem a Abraão, aqueles que de alguma forma ajudarem a Abraão, serão o quê? Abençoados por Deus. Mas aqueles que roubarem, aqueles que tomarem de Abraão, serão o quê? Amaldiçoados por Deus. E é incrível como que no decorrer agora da narrativa bíblica, até o capítulo 23, nós vamos ver exatamente essa dinâmica acontecendo nos relacionamentos de Abraão. Então, do entorno de Abraão, agora essa bênção vai para todas as nações. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso, meus irmãos? Essa é a prosperidade que Deus ensina. Esse movimento de transbordamento, que a gente não consegue reter. Esse movimento que vem, não quando a gente retém, não quando a gente se protege, não quando a gente quer fazer o nosso império, o nosso nome conhecido, não quando a gente se segura, não quando a gente se preocupa com o nosso próprio caminho. Esse é o transbordamento que vem quando a gente confia, quando a gente entrega, quando a gente doa. Não é quando a gente retém. E aí, então vem o verso 4, que diz, da obediência de Abraão. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então aqui nós temos um Abraão que obedeceu a Deus. E isso é assustador, não é? Você não fica assustado com isso? Porque ele obedeceu a Deus como Deus pediu que ele fizesse. Ele obedece a Deus não do seu jeito, mas do jeito que Deus queria. Isso faz toda a diferença, irmãos. Sabe por quê? Porque o legalismo é aquela maldição que às vezes a gente faz, que às vezes a gente ensina as pessoas a obedecer a Deus do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas a graça fala de uma obediência, de ensinar as pessoas a obedecer a Deus, não do nosso jeito, mas do jeito que Ele quer que ele seja obedecido. Então, Abraão, ele obedece, ele sai levando consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. E Sarai, como nós vimos, tem o quê? Um ventre estéril. Como toda a terra era estéril. Como a condição de vida deles era estéril. Porque uma condição de vida, de retenção, não sabe o que é prosperar, não sabe o que é doar, não sabe o que é abençoar, não sabe o que é ser abençoado. Uma condição de vida dentro da retenção é viver dentro dessa realidade de esterilidade. Então, a gente vê que antes de Abraão, Deus queria que eles multiplicassem, se tornassem uma nação. E a gente tem que lembrar que Abraão está no meio desse povo que foi rebelde, desse povo que não quis obedecer em primeira mão, desse povo que era idólatra, desse povo que na terra deles adorava o deus lua ou a deusa lua. Abraão era esse idólatra, meus irmãos, era um desses que não quis se espalhar. Então, eles não cresceram, não multiplicaram, estavam em desobediência a Deus. Mas olha a grande ironia de Deus nessa passagem. É escolher exatamente um homem de 75 anos de idade com uma mulher estéril e fazer uma promessa a ele: você será pai de muitas nações. Você será pai de uma multidão, de muita gente. Mas sabe o que é mais escandaloso ainda? Não é nem o fato de Abraão sair da sua terra. O fato de Abraão fazer exatamente o que Deus quis que ele fizesse. Porque se nós olharmos para Deus, Deus é escandaloso. Deus sempre faz coisas escandalosas. Não é verdade? A graça não é escandalosa? A graça é escandalosa, meus irmãos. Porque
Não tem como você ver a graça o tempo todo e não se escandalizar com ela. Porque nós somos pessoas que estamos sempre presos aos nossos méritos. Nós somos pessoas que estamos sempre presas às nossas obras. Nós somos pessoas que estamos sempre nos questionando sobre a nossa salvação. Mas a graça, ela sempre vem nos dizer: olha, você não pode fazer nada. A graça diz: você é incapaz. A graça diz: as suas melhores obras não serão aceitas. A graça diz o tempo todo da nossa incapacidade. E a graça diz o tempo todo da nossa dependência de Deus. Então a graça exige que a gente se desprenda o tempo todo dos nossos méritos. E isso, meus irmãos, é difícil de fazer e às vezes difícil de entender. Mas assim como Deus trabalha em nós, a gente vê Deus trabalhando em Abrão aqui de uma tal maneira que ele faz algo tão escandaloso que a resposta de Abrão deveria ser escandalosa, mas não é. Irmãos, não é escandaloso o fato de Abrão obedecer a Deus conforme ele ordenou. Por que não é escandaloso? Porque o fato é que a gente está tão preso na nossa alma, cheio de trevas, que quando a gente obedece, a gente acha que está fazendo algo glorioso. A gente está tão preso na nossa alma, cheio de trevas, o nosso coração às vezes tão obscurecido, que quando a gente consegue obedecer a Deus, a gente diz: obrigado, Senhor, eu consegui te obedecer. Quando deveria ser o contrário. Quando nós deveríamos nos escandalizar na nossa desobediência. Nós deveríamos nos escandalizar na nossa desobediência contra aquele que nos criou, contra aquele que em um simples movimento da sua vontade pode acabar com a nossa vida literalmente. A nossa oração deveria ser: como pude desobedecer o Senhor dos céus e da terra? Como pude? É escandaloso, meus irmãos, desobedecer a Deus. É isso que deveria ser uma surpresa para a gente. O normal deveria ser obedecer. O normal para aqueles crentes salvos e redimidos em Cristo deveria olhar para Deus como Ele quer que a gente olhe para Ele. Deveria ser ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus como Ele quer que a gente entenda. E é exatamente isso que a gente encontra Abrão fazendo, obedecendo, simplesmente obedecendo. Porque, irmãos, pessoas que desobedecem a Deus são pessoas que não creem na providência divina. Pessoas que desobedecem a Deus são pessoas que não creem no controle absoluto de Deus sobre a sua vida, na soberania de Deus. Porque o que é o pecado? Senão uma maneira silenciosa de questionar a soberania divina. O que é a desobediência? Senão uma maneira de colocarmos em xeque o poder, a onipotência de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa existência. E quando a gente olha para a obediência de Abraão, ou de Abrão ainda, não é? A gente vê algo ainda extraordinário, porque ele obedece a Deus de uma maneira simples. Ele ouve uma voz que ele nunca tinha ouvido. Abrão nem sabe de quem é essa voz, quem é esse Deus. E a gente vê que simplesmente ele sai. Ele não vai nem procurar um intérprete. Isso para os crentes do nosso tempo ainda é um escândalo maior, porque geralmente a gente tem que procurar um intérprete, né, quando a gente ouve a voz de Deus. Mas Abraão nem sequer procura um tradutor, procura um intérprete sobre a voz que ele acabou de ouvir. Ele simplesmente sai. E o que é mais curioso, e a pergunta que precisa ser feita agora é: que voz é essa? Não é verdade? Que voz é essa? Nós sabemos que voz é essa. Nós temos toda a Bíblia de Abraão escrita, nós temos todas as escrituras escritas, toda a revelação pronta. Nós sabemos que voz é essa. Mas Abraão sabia? Deus ainda não tinha se apresentado
como que surge o nome de Deus? Como Deus se apresenta para o mundo? A gente não vê Deus chegando para Abraão e falando: muito prazer, eu sou o Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que vai morrer pelos pecados de vocês. Não é? A gente não vê Deus se apresentando dessa maneira. É simplesmente uma voz que rompe no silêncio, que diz: vai. Isso nos lembra de uma passagem, não nos lembra? Lá no Evangelho de Mateus, de um homem que estava sentado na coletoria de impostos, trabalhando, e aí então Jesus passa na sua frente, olha nos seus olhos e simplesmente diz: siga-me. E o que é escandaloso? Ele seguiu, ele foi. O que é isso, meus irmãos, que faz alguém ouvir a voz de Deus e não fazer outra coisa a não ser segui-lo? Tem um nome maravilhoso para isso, que se chama graça irresistível. Porque não tem como se resistir ao chamado de Deus. Quando Deus fala, não tem como se resistir. Quando você escuta a voz, não tem mais jeito. Quando você escuta essa voz irrompendo no silêncio do seu coração, não tem como ficar do jeito que se está. Você se levanta e vai, porque você ouviu uma voz que é muito mais forte do que a voz do seu próprio interior. Você ouviu a voz que é mais forte do que a sua existência, do que a sua própria vida. Então, a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que essa voz irrompa no seu coração, que essa voz diga: siga-me, que você ouça essa voz, entenda essa voz e siga esse Deus, e siga esse Cristo, e seja transformado, e aprenda a ser como esse Deus quer que você seja. Mas olha, eu preciso te falar uma coisa, que andar com Deus não é fácil. Porque a gente não sabe quem é Deus, até Ele se apresentar. Vocês já imaginaram Abraão saindo da sua casa? Chegando os amigos de Abraão ali, falando: Abraão, o que você está fazendo? Por que você está saindo de mala e cuia? Porque onde você está indo com sua esposa, com seu sobrinho, com seus servos, com seus animais? Onde você está indo com tudo que você tem? Cara, você é funcionário público, né? Aposentar, já está quase aposentando, está com a vida garantida, está com estabilização financeira, está com tudo. Onde você vai, Abraão? E Abraão, talvez, ele diz, de repente ouviu uma voz poderosa, e essa voz simplesmente me disse: vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu nem sei que lugar é esse, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas eu vou. E então eles olham: como assim, Abraão? Como assim? Que voz é essa? E aí talvez Abraão faz um minuto de silêncio, ele diz: isso é verdade. Que voz é essa? Eu não sei. Eu só sei que eu ouvi uma voz que é muito mais forte do que o meu interior. E eu não consigo resistir. E aí então, irmãos, imagina o filho de Abraão, Isaque, sentado no colo do pai, o filho da promessa, olhando para o pai, diante das estrelas, pedindo: papai, conta mais uma vez a história daquela voz. Eu quero ouvir a história daquela voz mais uma vez. E aí então, Abraão, talvez ali com seus olhos marejados, olha para o seu filho da promessa no seu colo e diz: tudo começou quando eu estava na casa do seu avô. E eu ouvi uma voz que dizia: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí então, Isaque, meus irmãos, conheceu a história da voz do Deus do pai Abraão. Isaque teve filhos e filhas. E talvez ali diante dos seus filhos e filhas, ele olha para as estrelas e ele conta para os seus filhos a voz do avô do pai Abraão. A história da voz do vô e do pai Abraão. E Jacó, filho de Isaque, como a gente sabe, teve um monte de filhos. E diante dos seus filhos, ele conta para eles a história da voz do Deus do avô Abraão e do pai Isaque.
Então, meus irmãos, é assim que nós vamos encontrar Deus se apresentando até a Moisés. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não diz o seu nome, mas Ele se faz conhecido pela sua voz. Deus se faz conhecido pela sua história, não é surpreendente? Deus, Ele não se apresenta, mas Ele se apresenta através, ou primeiramente através da sua história. E aí então de repente a gente encontra Moisés no deserto, com as suas ovelhas, indo atrás das suas ovelhas, e de repente uma sarça começa a pegar fogo. E aí então Deus se apresenta para Moisés: eu sou o Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó. E pela primeira vez na história, nós temos Deus se apresentando como o grande eu sou. Mas até então, quem é Deus para Abraão? Quem é? É uma voz que o chama. Uma voz que irrompe no silêncio da sua vida, que o chama, que o convoca para ele sair de um lugar e ir para o outro. E ali então ele precisa aprender a lidar com essas circunstâncias. Por quê? Porque ele vai entrar em uma terra estranha, em uma terra de situação estranha, em uma terra que habita um povo estranho, o povo cananeu. E quando a gente fala do povo cananeu, nós estamos falando de uma semente. O povo cananeu, meus irmãos, era semente de quem? Da mulher ou da serpente? Nós precisamos lembrar de Gênesis 3. Nós precisamos olhar para toda a história como sendo a história de duas sementes. Gênesis 3 vai falar que tem a semente da serpente e a semente da mulher, não é? Do filho da mulher. E essa terra é ocupada pela semente da serpente, que são os cananeus. Então, depois de ver a terra, nós vamos ver no verso 7 que Deus aparece mais uma vez a Abraão. Olha lá. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E o que Abraão faz? Edifica um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Olha só, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. No verso 7 nós vemos Deus lembrando Abraão de novo da promessa. E o que Abraão faz? Um culto. No verso 8 a gente vê Abraão peregrinando sobre a terra. E onde ele para, ele cultua. Numa terra onde os homens não invocavam o nome de Deus, não se cultuava a Deus, ali agora nós encontramos homens invocando o nome de Deus. Então Deus lembra a promessa. Abraão recorda a promessa e faz um culto. Peregrina e cultua. Peregrina e cultua. Peregrina e cultua. O que é isso? O que é isso, meus irmãos? É a nossa vida. Ué? É a nossa vida. Isso aqui somos nós. Nós somos essa nação que peregrina e faz culto, que faz culto e peregrina. E por que nós fazemos isso? Porque como Abraão, nós estamos em uma terra que não é nossa. Nós peregrinamos, meus irmãos, até o momento que o Senhor nos entregar a terra. Até o momento em que o Senhor vai fazer descer dos céus a nova terra, a nova Jerusalém. E ali então deve estar a nossa esperança. O nosso olhar, meus irmãos, deve estar junto com o olhar de Abraão, que peregrina pela terra, que de culto em peregrinação, que de peregrinação em culto. Então nós vamos celebrando a esperança que a palavra de Deus, que um dia se cumpriu na vida de Abraão, também se cumprirá na nossa. Amém? Então o que nós temos aqui é a primeira parte da nossa mensagem. Algo mais específico na vida de Abraão e as implicações disso para nós. Mas agora nós vamos dar saltos para entender aonde a história de Abraão chega. E nós poderíamos dizer que a Bíblia, ela se divide em 3 partes. Toda a Bíblia em 3 partes. Gênesis 1 a Gênesis 2, nós temos a criação. Gênesis 3
a Gênesis 11, nós temos a queda da humanidade e as consequências da queda, o agravamento da queda, do pecado de geração em geração. E aí então, a terceira parte das Escrituras, de Gênesis 12 a Apocalipse 22, que é a redenção. Criação, queda e redenção. Então nós vamos ver que Deus cria o mundo de acordo com a sua vontade, Ele faz um pacto com Adão, porque só existe Adão. Ele é o único homem, ele é o representante de toda a humanidade. E o que Deus faz com Adão? Quais são as promessas que Deus faz a Abraão, ou a ordenança, melhor dizendo? Ele diz: multiplique, prospere, seja abençoado, povoe a terra. E Gênesis 3 nos mostra que Adão, ao contrário de Abraão, o que ele faz? Ele desobedece, não é? Ele desobedece, ele vai contra a vontade de Deus. E por causa disso, ele traz maldição a toda a criação de Deus. E dos capítulos 3 a 11 de Gênesis, a gente não vê outra coisa, senão a consequência da queda. Um povo dividido, corrupto, obstinado de coração, que de forma alguma quer fazer a vontade de Deus. Um povo que exatamente após a experiência do dilúvio, onde eles viram toda a humanidade ser exterminada, diante da ordem de Deus de se espalharem, de serem fecundos, de encherem a terra, eles querem construir uma torre, querem construir um império, um nome grande, eles querem salvar a si mesmo. Só que as Escrituras vão nos mostrar o tempo todo que miserável é o homem que quer salvar a si mesmo. Miserável é o ser humano que tenta salvar a si mesmo, porque ele não vai conseguir. Isso é uma batalha contra Deus, é uma batalha contra a graça de Deus, é uma batalha contra a salvação do próprio Deus. Porque salvar só salva quem cria. E quem que cria? Deus. Somente Deus cria. A salvação, meus irmãos, pertence ao Senhor. Porque olha só, você tem segurança sobre a sua vida? A gente não tem segurança de nada, não é verdade? A gente não tem segurança sobre as coisas mínimas da nossa existência, meus irmãos. Nós não temos domínio sobre a nossa existência nenhum. Então, para que confiar no nosso conforto? Para que confiar nesse estado de vida que nós vivemos? Por que não ouvir a voz de Deus? Por que não obedecer à voz de Deus? Meus irmãos, isso acontece com a gente o tempo todo porque Babel está dentro do nosso coração. Porque aquilo que começa lá no jardim e que fica claramente explícito em Babel, a obstinação dos homens de quererem a autonomia, de quererem a independência, está profundamente arraigado no nosso coração e é impossível de arrancar se não for pela graça de Deus. Mas a gente vai ver, e a partir do capítulo 12 nós temos essa virada na narrativa bíblica, que Deus não permite que as coisas caminhassem daquele jeito. Então, de 1 a 2 de Gênesis, a gente vê Deus criando. 3 a 11, as consequências da queda. E o interessante é que do capítulo 1 ao 11, a gente vê Deus falando com o homem e pensando na humanidade que vai surgir dele. Então, Deus olha para este homem e diz: seja fértil, multiplique, enche a terra. E esse homem resolve reter, desobedecer. E no meio de uma geração, então, de homens corruptos, nós vamos ver que Deus levanta um homem chamado Noé. Então Deus fala com Noé. Por quê? Porque Deus quer salvar. Deus quer chamar o mundo ao arrependimento. Mas Ele vai salvar apenas aqueles que ouvem a sua palavra, que creem na sua palavra e que entram na arca. E é interessante como Deus trata com a humanidade. Porque Ele escolhe um homem, mas Ele chama o mundo ao arrependimento. Porque ao mesmo tempo parece que esse todo mundo, que
o mundo, que a humanidade, meus irmãos, é tão miserável que não pode responder ao chamado de Deus. Então essa humanidade é condenada. Vem o dilúvio, se a gente for lembrar, foram 100 anos de Noé pregando. Vem o dilúvio, faz morrer todos os homens. E depois de um período, o mundo está novamente pronto para ser habitado pela humanidade. Então eles descem da arca. E Deus diz para Noé a mesma coisa que ele disse para Adão: multipliquem, encham a terra. Só que a gente vai ver que essa humanidade não ouve a Deus. Essa humanidade não dobra os seus joelhos diante de Deus. Essa humanidade teima em não se converter do seu mau caminho e constrói para si uma torre, desobedecem, afrontam a Deus. Então Deus dá um basta a partir de Gênesis 12. Agora Deus não vai mais se dirigir à humanidade. Agora Ele vai se dirigir a uma figura, a um homem chamado Abrão. E agora Ele não vai mais falar para a humanidade, mas Ele vai falar para Abrão. E através de Abrão Ele vai falar para uma nação, para um povo que vai sair de Abrão. E de Abrão surge um povo. E por meio desse povo, Deus chama, convoca esse povo a não reter, mas a proclamar a salvação para toda uma humanidade perdida em seus pecados. Mas o que acontece com Adão? O que acontece em Babel? Acontece também com esse povo, acontece com Israel. Eles são obstinados. Eles não ouvem a vontade de Deus. Israel segue o seu próprio coração, se protege, nutre apenas a si mesmo, e então Deus envia Jesus. E mais uma vez, um homem que, como diz Mateus, lá no capítulo 1, é filho de Abraão, filho de Davi. Um homem que é da descendência de Abraão, que tem a semente de Abraão, que na sua genealogia está lá Abraão, que tem a marca de Abraão, tem a marca de Davi, tem a marca da promessa e a realização dessa promessa de Deus no seu povo. Mas agora, esse homem, Jesus, ele não vem falar apenas para Israel, mas ele vem falar para quem? Para um novo povo. O povo que Deus vai criar através dele. Um povo que é filho de Abraão, mas não pela genética de Abraão. Que é filho de Abraão pela obra de Jesus. Um povo que são filhos espirituais de Abraão, que são povos de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Deus, ele não tem dois povos. Deus, ele tem um povo, que é como se tivesse dividido em dois corais. O primeiro coro é aquele que canta sobre o dia em que o Messias viria, em que viria o Salvador, que será humilhado, que sofrerá, mas que também será glorificado. É um povo que também cantou com antecipação sobre a vinda desse Messias. E o segundo coro canta o Messias que veio, que sofreu, canta o Messias que morreu, que ressuscitou. É um povo que também canta as glórias do Messias, canta a ressurreição, e que também por antecipação canta a volta desse Messias, a vinda do Cristo pela segunda vez, para salvar de uma vez por todas o povo de Deus, bem como toda a criação, e fazer com que uma nova cidade que desce do céu, não forjada pelas nossas mãos, porque Deus não aceita as nossas obras, mas forjada pelas mãos do próprio Deus, construída pela graça do próprio Deus, construída pelas obras, pela obra do próprio Deus, pelas mãos do nosso Salvador, para que nessa cidade, o povo que Ele fez possa nela habitar. É um povo do qual nós participamos. Então Gênesis 12, meus irmãos, não fala apenas de Abraão e da nação de Israel que sai dele. Fala também da promessa de Deus fazer um povo para a sua glória. Mas o que mais Jesus fez? O que mais Jesus fez?
Meus irmãos, Jesus nos entregou a notícia mais importante, de que não somos povo de Deus porque nós temos o sangue de Abraão, mas porque sobre nós um sangue nos cobre por completo, um sangue mais precioso do que o sangue de Abraão, porque o sangue de Abraão não pode salvar, o sangue de Abraão não pode redimir, porque não foi Abraão que foi pendurado em um madeiro, não foi Abraão que se entregou para verter o seu sangue em uma cruz, não foi Abraão que morreu por você, é o sangue de Jesus, que não corre na minha veia, que não corre na sua veia, mas nos cobre de uma vez por todas, de todos os nossos pecados, para que nós não sejamos vistos por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Cristo é. Para que nós sejamos vistos por aquilo que Cristo fez em nosso favor. Então Deus não vê você como você se vê. Deus te vê por Jesus Cristo e pela obra que Cristo realizou no Calvário. Mas tem apenas mais um ponto que eu gostaria de tratar. A gente já está caminhando para finalizar. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus aqui que faz pactos, de um Deus de aliança. E alguém já disse que para a gente entender plenamente o Evangelho, nós precisamos entender a aliança que Deus faz com o seu povo. E o que é essa aliança que Deus faz com o seu povo? A aliança, meus irmãos, fala essencialmente daquilo que Deus é, da natureza do próprio Deus, porque Ele é um Deus de aliança. E tem uma doutrina importantíssima dentro da teologia reformada, e que nos ajuda muito a entender qual é o significado dessa história de Deus que começa com Abraão, que é a doutrina do pacto da salvação. Deus age através de alianças. E a Bíblia nos revela Deus agindo. E sempre quando Ele age, Ele começa agindo, começa a sua história com uma aliança. Então olha só, se Deus faz tudo através de alianças, se a sua natureza é realizar alianças, o que é a Trindade? A Trindade é um relacionamento pactual. A Trindade é um relacionamento de aliança. Então a Trindade é abençoada, ela transborda, ela não retém as coisas. E a Trindade, ela extrapola, ela floresce. Na Trindade, um trabalha para o outro, ali em plena harmonia. Então, irmãos, o pacto da Trindade é o pacto da mútua doação. O Pai não toma nada do Filho, o Filho não toma nada do Pai. O Pai e o Filho não tomam nada do Espírito, o Espírito não toma nada daquilo que é do Pai e do Filho, porque eles não precisam tomar nada, eles só precisam fazer uma coisa: doar. E quando os três doam, os três recebem. Então, a lei da Trindade é a lei da doação. Todos doam e todos recebem. Onde eu quero chegar? Que essa doação, ela foi tão poderosa, mas tão poderosa, que ela floresceu tanto, ela transbordou tanto, que a maior doação da Trindade foi o Filho de Deus entregar o seu próprio corpo para ser moído por causa dos nossos pecados. Na cruz, meus irmãos, Ele se entregou, Ele perdeu, Ele saiu da sua terra, Ele saiu da sua parentela, Ele não julgou por usurpação tudo o que Ele tinha, mas Ele se entregou em obediência a Deus, vertendo o seu sangue, salvando aqueles que foram eleitos por Deus. Porque, meus irmãos, a igreja não é o lugar das pessoas que gostam de Deus. A igreja é a reunião das pessoas que foram chamadas por Deus e que ao ouvirem a voz de Deus que irrompeu no silêncio, disseram: eu não posso mais viver longe de Deus. Então, concluindo,
O que essa voz faz? O que essa voz faz? Essa voz, meus irmãos, ela diz verdades para mim e para você. Verdades que causam desespero. Então, a salvação, ela não começa com festa. A continuidade dela pode ser festa. Mas a salvação, ela não começa com festa. A salvação, ela começa com mal-estar. Porque perceba, você era cego. Você não sabia nada da sua vida. Você se achava bom, mas a Bíblia diz que você era mau. Você se achava justo, mas a Bíblia diz que você era ímpio. Você era miserável, mas você não conseguia ver a sua miséria. Então, se você se achava tudo isso, você não conseguia se desesperar. Você era incapaz de querer levantar as suas mãos para os céus e dizer: Senhor, me salva. Mas aí então o Espírito Santo começa a obra da salvação, fazendo você enxergar quem você realmente é. E aí então você se descobre como um miserável, como um injusto, como um ímpio, como um incapaz de conquistar a sua salvação. E aí então você se vê capacitado pela graça de Deus, pela voz que irrompe no seu coração, de levantar as suas mãos aos céus e dizer: Senhor, socorre um pecador e miserável como eu. Meus irmãos, as mãos poderosas de Deus então vêm e nos carregam, nos trazem para perto dEle. Essa é a obra de salvação do nosso Senhor. E a igreja não é senão a reunião daqueles que um dia desesperados disseram: Senhor, salva-me. Porque só faz essa oração aqueles que um dia Deus escolheu. Deus resolveu salvar escolhendo. Ele escolhe Abraão, ele escolhe Isaac, ele escolhe Jacó, escolhe Davi, escolhe você, escolhe eu. Mas não meramente para nos salvar, mas para que a gente fosse bênção para todas as nações. E a maior bênção que nós, eleitos de Deus, podemos realizar no mundo, meus irmãos, não é outra, senão multiplicar, se espalhar. Ver o reino de Deus realmente criando a amplitude sobre a terra. E Deus nos deu o poder para multiplicar o reino de Deus. E esse poder se chama o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a eleição não é um privilégio que faz de mim, de você, uma pessoa melhor do que as outras. Mas a eleição nos coloca debaixo de uma missão. A missão de ser bênção para todo tipo de homem, para todo tipo de ser humano, anunciando o Evangelho da paz de Cristo Jesus. Até que a voz que um dia disse no seu coração: siga-me, e rompa no silêncio de corações que estão longe de Deus, longe de Cristo, e que eles possam então reconhecer aquilo que são, levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, socorre um pecador como eu. Amém, meus irmãos? E aqui eu concluo. Que o Senhor nos abençoe nessa ordenança que parece pesada, mas que não é, porque nós temos uma promessa. A promessa de que quem faz é Ele, de que quem convence é Ele, de que quem nos capacita é Ele. Como Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Não é? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, pela sua bendita palavra. Obrigado, Senhor, porque através dela, Deus, nós vemos esse evangelho que se desenrola e que se desabrocha diante dos nossos olhos, ó Pai, de uma forma tão bonita, tão bela. Dessa voz que um dia irrompeu no nosso silêncio, no silêncio do nosso coração. E a gente meio que desnorteado, assim como Abraão, talvez sem entender que voz era essa, quem era o Senhor de fato. E respondendo sim, nós te seguiremos.
mesmo sem saber direito para onde o Senhor nos levaria e para onde o Senhor está nos levando aqui nesse mundo. Mas de uma coisa nós temos certeza, de que o Senhor começou a sua boa obra em nós e que um dia o Senhor há de terminar. E que junto com esse chamado vem uma missão tão bela, tão bonita, Deus, de nos espalharmos como seu povo, de multiplicarmos, de florescermos, de levarmos essa boa notícia de que Cristo fez por nós tudo aquilo que nós precisávamos fazer, mas que nunca conseguiríamos. A boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus, que venceu a morte, o pecado por nós, que quebrou as correntes, ó Pai, que nos prendia na morte da nossa própria existência, na esterilidade da nossa própria existência, das coisas das quais nós corríamos atrás, que não faziam sentido nenhum para a nossa vida, que não agregavam em nada, mas vivíamos como vivia o povo de Babel, para a nossa glória, para o nosso império, para o nosso nome. Obrigado por irromper com a sua voz no nosso coração e nos chamar a prosperar através das vias da doação, da multiplicação, olhando sempre para aquilo que nós realizamos para glorificar o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.